Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria. Vamos então rezar agora o segundo dia do Tríduo em honra a esta grande mulher da nossa fé católica, Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila. Uma vez que amanhã, dia 15, nós vamos, junto com toda a igreja, lembrar, fazer memória a essa grande santa, destemida, entregue, e determinada. A maior frase de Santa Teresa de Ávila, que sempre ressoa, quando alguém está refletindo sobre ela, uma das maiores, é a determinação. Uma grande redundância para dizer da necessidade de se determinar, de sermos, de certa forma, violentos conosco mesmos, para que a gente consiga deixar Deus agir e viver o propósito, que Deus tem para cada uma de nós. Então, vamos lá, segundo dia do Tríduo. Hoje, nós estamos unidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre a oração como amizade com Deus. Oração inicial. Senhor, neste segundo dia do Tríduo, queremos aprender a estar contigo de coração aberto. Pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, desperta em nós o gosto pela oração simples, verdadeira e fiel. Que cada palavra, silêncio e pensamentos sejam expressão do amor que temos por ti. Amém. Então, a gente vai fazer uma pequena reflexão aqui sobre os ensinamentos de Santa Teresa, trazendo, esse tema da oração, ela que é considerada mestra da oração. Santa Teresa de Ávila, até, mesmo muito influenciada pelos escritos de Santo Agostinho, ela tem essa revelação, essa compreensão de que Deus não está fora, Deus está dentro. Como Santo Agostinho fala, tarde te amei, procurava fora, tu que estavas dentro, E aí, então, a oração é esse mergulho dentro de nós mesmas. E isso exige o quê? Primeiramente, o silenciar, o se colocar na presença, o tomar consciência da presença de quem nós estamos entrando para conversar. E ela diz assim: a oração mental, para mim, não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Então, essa oração mental é aquela que eu estou ali interiormente conversando. Às vezes eu posso até falar, sussurrar baixinho, mas às vezes eu nem sussurro. Às vezes aqui no silêncio do coração eu já converso mentalmente mesmo com Deus, porque eu sei que Ele está me ouvindo uma vez que Ele está dentro de mim, Então, para ela, rezar é estar com este amigo, é conversar com Jesus como alguém que a ama, que nos ama, E que nós podemos confiar. Se nós tivermos fé bem pequenininho, nessa grande verdade, nós iremos rezar, nós iremos orar de forma muito melhor. Porque nós temos que lembrar disso, É uma conversa. Jesus é uma pessoa, Ele nos ouve e Ele fala também. Só que Ele não fala no silêncio, não fala na confusão. E nós também temos que aprender a escutar qual voz que é Jesus, Diante de tantas outras vozes que muitas vezes a gente ouve, Então, Teresa, ela experimentou muitas securas, Ela passa por aqueles desertos, da alma, da noite escura, dos sentidos, que é quando Deus prova uma pessoa, que já tem um caminho na fé, para que a fé dela seja purificada e que seja uma fé centrada nessa verdade que é Deus, e não só nos nossos sentimentos. Por quê? Porque muitas vezes, nós, inclusive iniciantes que somos, nós vamos rezar e vamos ter essas consolações, que é a paz interior, que é o descanso, que é a alegria, que é a força. Isso tudo é fruto da oração. Mas Deus, às vezes, retira nesse deserto essas emoções, esses sentimentos, e nós somos convidados, como Santa Teresa, a permanecer. Dizer, aonde iremos, Senhor? Como Pedro mesmo disse, Só Tu tens palavras de vida eterna. E aí a gente permanece com Ele, mesmo sem estar sentindo nada, mesmo sem estar
motivada ali pela emoção, né? Porque Deus é mais, o relacionamento é maior do que só a emoção, tá? Então ela enfrentou essas securas e permaneceu. Ela enfrentava distrações. Santa Teresa de Ávila, ela tem esse temperamento sanguíneo, que é um temperamento, né, onde a pessoa vai ter uma tendência a se distrair mais, a se empolgar mais, a querer, né, a estar muito sofrer muito o efeito mesmo dos sentimentos, das emoções e gostar de novidades e tudo. E então ela tinha muitas distrações, tudo distraía ela na oração. Por isso que inclusive ela decreta guerra, digamos assim, com essa atitude, que não tem só coisa ruim em ser assim, mas que para a oração é ruim. E ela fala, é uma determinada determinação, todos os dias eu vou rezar. E é essa oração sincera, de coração, de conversa, todos os dias. Ela enfrentou também resistências, né? Porque uma vez que ela foi, então, passando pela sua segunda conversão e crescendo mais no relacionamento com Jesus, ela foi, então, crescendo mais em santidade também. E muitos não a entendiam, muitos não a compreendiam, muitos até a criticavam, né? Ela vai, né, ser uma santa que desenvolve também uma parte mística, chega a ter orações muito elevadas, de levitar e tudo mais. Então, isso, para ela, era um transtorno, porque as pessoas, né, não compreendiam e muitas vezes criticavam, mas ela não desistiu, ela permanece, tá? Então, ela mostra pra gente que a fidelidade vale muito mais do que os sentimentos na oração. Que rezar é permanecer, mesmo quando não sentimos nada. Então, mesmo quando o coração não está ardendo, você não está empolgado, a alegria não está brotando, orar é ficar ali com Jesus e conversar ali com Jesus, né? Na certeza de que Ele nos ouve, que confia em nós, que Ele é uma pessoa, que Ele é nosso melhor amigo, Ele é nosso Senhor, né? Como nós consideramos, né? Sabemos que tem essa Trindade Santa, é nosso Pai também, tá? Então, nós vamos fazer agora aqueles 2 minutos de meditação, tá? Onde nós vamos ouvir esse canto angelical, né? Que é retirado lá das frequências do manto da Nossa Senhora de Guadalupe. E nós vamos refletir agora, nessa oração mental, como está a nossa relação com Jesus, tá? Será que nós estamos lembrando dele todos os dias? Ou será que nós estamos lembrando dele só quando a gente precisa? Será que nós estamos dando a ele a nossa primazia, que é acordou, a primeira coisa a lembrar de Jesus é rezar com ele, pedir para ele ficar com você todos os dias? Será que nós estamos lembrando de lembrar dele ao longo do dia, tá? Então, nós vamos nos colocar, no imaginar, nós do lado de Jesus, sentados, né? E conversando com ele de coração. E nós vamos colocar agora, neste momento que você está ouvindo essa meditação, né? Esse trido, como está o seu coração? Se está alegre, coloca as alegrias, agradece, né? Se está sofrido, com dor, com peso, com angústia, Deus está atento para te ouvir, aproveita, né? Enquanto nós estamos aqui nessa terra. E depois que a gente fizer esse momento, né, de conversar, nós vamos buscar silenciar mesmo e ouvir. E ouvir, muitas vezes para ouvir a gente precisa falar alguma coisa, mas talvez você sussurre, Jesus, Jesus, Jesus. E vai deixando ele te inspirar, tá? E assim a gente vai adquirindo um pouco mais de habilidade no rezar mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, na minha frente, na verdade, a imagem aqui do Sagrado Coração de Jesus, que eu acho que vai ficar muito melhor para poder rezar do que ficar só vendo a minha imagem, tá? Então, vamos rezar.
São só 2 minutinhos, mas para a gente ir treinando, né? Nós podemos fazer isso também, o meditar, o se colocar no coração de Jesus, na presença dele, né? Para que nós cada vez mais o encontremos dentro de nós mesmos. Então, vamos fazer nossas orações, pedindo 2 graças. A primeira, espiritual, depois pode ser uma outra graça, que pode ser espiritual também, o material. Hoje, Senhor, nós vamos nos pedir a graça de rezar como quem ama. Dar-nos perseverança na oração, mesmo quando não sentimos Tua presença. Faz o nosso coração um espaço de diálogo contigo. Aumenta a nossa fé, nossa intimidade contigo, para que o Senhor seja sempre amigo e Senhor das nossas vidas. Amém. Agora você pensa aí a sua graça material. Amém. Oração final. Santa Teresa, mestra da oração e da confiança, tu que encontrastes em Cristo o verdadeiro amigo, ajuda-nos a transformar a vida de oração em um diálogo de amor, que aprendamos contigo a estar com Deus nas alegrias e nas securas, falando com simplicidade, escutando com fé e amando com constância. Roga por nós para que sejamos amigos de Jesus e perseverantes na oração. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Se você ficou até aqui nesse vídeo, então, por favor, curte, compartilha com mais pessoas. Não tem problema se ela não assistiu ontem. O importante é que ela possa conhecer um pouco mais a espiritualidade de Santa Teresa, para conhecer um pouco mais como se relacionar com Jesus, que é a nossa meta principal, né? E se inscreve no canal também para continuar recebendo aqui as minhas postagens sempre voltadas, né, para fé, oração e sabedoria com essas grandes santas da nossa igreja. Obrigada e até o próximo vídeo. Ficamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.